Olá! Quando eu menciono que pesquisei sobre descarte de medicamentos, querendo chamar atenção para o desperdício que existe, a doação é o assunto recorrente das pessoas. É muito comum uma indignação com aquelas sobras. O que fazer com elas? Por que não entregá-las a outra pessoa? Esse é o assunto do episódio de hoje. Mas para você entender exatamente o que eu vou falar, é muito importante que tenha assistido o primeiro sobre embalagens e o segundo sobre como faz mal os medicamentos às pessoas saudáveis. Em regra, medicamento não pode ser doado. E quem se posiciona dessa forma alega que é muito difícil garantir a qualidade do produto se não houver uma rastreabilidade, ou seja, a partir do momento que deixa de ter controle sobre a embalagem, não dá para saber se ela foi bem armazenada e também a sua origem. E isso poderia levar a um aumento de falsificação de medicamentos e até mesmo ao consumo de um produto que não está mais na sua qualidade original. Paralelo a isso, a doação tornaria mais amplo o acesso a medicamentos a pessoas que não necessariamente precisam deles. Poderia ser um estímulo à automedicação. Por esse motivo, a recomendação é: assim que você terminar um tratamento, descarte as doses excedentes. Se ficar em casa, provavelmente você ou alguém numa emergência vai acabar consumindo e aí talvez até esqueça de ver a data de vencimento. Ou então, por acidente com criança, idosos ou até pets, pode haver alguma intoxicação. Na dúvida, tem que descartar. E esse descarte não é na pia, não é no vaso sanitário, porque isso leva ao meio ambiente, como foi dito lá no episódio 2. Agora, vamos analisar melhor essa argumentação. O risco de armazenagem. De repente, a pessoa deixou esquecida uma embalagem no carro, resolve trocar, por exemplo, na drogaria. A drogaria vai dizer: não posso aceitar a troca porque eu não sei como esse medicamento esteve dentro do carro num dia de calor. Provavelmente o princípio ativo sofreu algum problema. Se você for olhar, vários medicamentos agora falam que a temperatura é até 25 graus, mas uns anos atrás era até 20 graus que eles garantiam a qualidade do produto. Então esqueceu no carro, deixou dentro de uma bolsa num dia de calor de verão aqui no Brasil, o princípio ativo já está bem menor. Por que nós não percebemos que o efeito diminuiu? Porque muitas vezes são medicamentos que nós nos automedicamos e que, na verdade, ele ou nada daria no mesmo. Eu costumo brincar que às vezes a dor de cabeça ou é por estresse ou até mesmo por desidratação. Então, se você para o que você está fazendo para tomar um comprimido, pega um copo d'água, só aqueles minutinhos ali que você sai do ritmo estressante já pode te ajudar a recuperar. Só que, se isso fosse tão perigoso também, por que ainda se aceita que as pessoas comprem tratamento por mais de 30 dias? Olha nas farmácias, a quantidade de farmácias que fala
leve 3, pague 2, leve 5, pague 3. Se o risco de armazenamento para a qualidade do produto é tão grande que o que eu tenho na minha casa eu não posso oferecer para o tratamento de outra pessoa, eu também não poderia utilizar para o meu próprio tratamento. E essa situação de ter embalagens estocadas em casa deveria ser evitada. E não é o que nós vemos no comércio. Outra questão. Já existe tecnologia hoje para que a embalagem acuse se eventualmente atingir determinada temperatura. Eu desconheço que elas sejam utilizadas nos medicamentos. Em alimentos, muitas vezes se encontra. E poderia ser evitada essa dúvida quanto à temperatura com essas embalagens. E se você olhar lá no Instagram Farmácia Doméstica, tem um vídeo que eu recebi que é de um anticoncepcional que na sua embalagem, a menina que me reclamou da embalagem, é porque a embalagem era um peso desproporcional ao anel vaginal, que era o anticoncepcional que ela usava. Mas, além da embalagem, algo que ela nem se deu conta é que ali constava que deveria ser preenchida a data em que o anel vaginal saiu da geladeira, porque depois disso ele teria só um pequeno período para poder ser utilizado. E a farmácia, a drogaria, comercializou sem colocar essa data. Quer dizer, se ela quisesse, numa viagem, levar, porque estaria no meio da viagem a troca, poderia correr o risco de utilizar e não ter o efeito. Isso é só um exemplo. Eu confesso que eu dependo muito desses exemplos que vocês me mandam, porque eu praticamente não utilizo medicamento e as pessoas com as quais eu convivo também não. Então, fica aqui de novo o meu convite. Se você tiver qualquer embalagem que você não goste ou que você goste muito, me envia, eu anonimizo esse dado, eu não vou colocar o seu nome, apenas o seu relato lá no Instagram, que é uma base de dados para chamar a atenção das pessoas de tudo que poderia ser diferente. Então, se existe um risco tão grande por conta do armazenamento, nós não poderíamos armazenar por tanto tempo uma embalagem em casa. Também, algumas embalagens com tamanho desproporcional ao seu conteúdo interno, nos apartamentos cada vez menores aqui no Brasil, não tem espaço para guardar uma caixa daquele tamanho. O que as pessoas fazem? Elas descartam a bula e descartam o cartucho. Ficam só com o blister ou só com o frasco guardado. A embalagem, ela existe para proteger o produto. Medicamento, principalmente, a maioria não tem um apelo visual para a comercialização. E se o consumidor rasga o cartucho, tira a bula, isso prejudica a conservação do produto. E faz isso em casa. Deveria ter um tipo de preocupação, um olhar para esse consumidor, para esse paciente, de forma que não ocorresse isso, de querer comprar a embalagem e já descartá-la. O segundo argumento contrário à doação de medicamentos é a falta de controle da origem desse medicamento. O que poderia fazer com que medicamentos falsificados chegassem até os pacientes? Porque hoje, quando você adquire um medicamento no SUS ou numa drogaria,
esse medicamento foi rastreado da indústria até ali. A nota fiscal de venda da indústria para o distribuidor e do distribuidor para eles, para as drogarias, para os hospitais, ou até mesmo quando é entregue no SUS, todas essas vendas, elas só são feitas entre empresas que estão cadastradas na Anvisa. Se você quiser comprar um determinado medicamento, ou você compra como paciente, porque esse medicamento não é controlado, ou você não compra. Se alguma drogaria, se algum local lhe vender, não é o procedimento adequado, não é o recomendado. E aí também tem o risco da rastreabilidade, porque pode ter chegado ali sem ser através da própria drogaria. Eu falo isso porque alguns medicamentos, eles têm um alto valor no mercado paralelo, devido aos efeitos colaterais, digamos assim, que eles causam nas pessoas. E como elas não têm o quadro clínico recomendado para aquele medicamento, elas não têm um pedido médico. E se sabe que volta e meia pessoas conseguem ter acesso a esses medicamentos. Então, hoje já acontece. Nesse cenário, eu acho muito frágil essas duas argumentações. Principalmente se nós pensarmos na possibilidade desses medicamentos serem entregues em um local oficial com supervisão de farmacêutico. Eu chamo essa supervisão do farmacêutico como uma intermediação técnica. Eu não faria, por exemplo, a entrega em qualquer lugar. Eu visitei várias iniciativas que recebem medicamentos da população. Se você procurar, provavelmente no seu bairro tem. Algumas são extremamente sérias, outras só têm boa vontade. Porque o que acontece? Quando você doa um produto a alguém, tem que ser um produto que essa pessoa vá utilizar. Na questão do medicamento, por exemplo, qual é o público que retira os medicamentos ali naquele local? Porque se for cada vez um tipo de público diferente, a probabilidade da doação não ser aproveitada é bem grande. E aí, aquele medicamento que você tinha em casa passou a ser um passivo para aquela entidade, para aquela ONG. Se ela não descartar da forma adequada, ela tem um custo de como descartar aquilo. Você não ajudou, você atrapalhou aquela entidade. E o que os locais que eu considero mais sérios ou com boas práticas fazem? Eles têm a relação dos medicamentos que eles recebem. Porque não adianta, se só atende mulheres, ou se só atende crianças, ou se atende predominantemente idosos, as medicações são diferentes. E aí, se não tem um giro muito grande, vai virar descarte. E virando descarte, eles têm um custo muito alto. Porque a ideia é receber não para jogar no lixo, não para mandar para incineração. A ideia é receber para aproveitar no tratamento de outra pessoa. Isso é feito amplamente em vários lugares com supervisão de farmacêuticos. Inclusive, se você tiver 2 comprimidos de uma embalagem, eles pegam 2 de uma, 2 de outro, 2 de outro, e quando o tratamento está completo, a pessoa recebe um saquinho com todos os blisters recortados bonitinhos, indicando
o tratamento integral que foi prescrito. Caso a pessoa precise de 10 comprimidos e tem 20 na cartela, eles abrem o cartucho na frente da pessoa ou mostram para a pessoa que já foi aberto antes, já foi tirado um blister e a pessoa leva exclusivamente a quantidade que está prescrita pelo médico. Já não leva mais quantidades além daquelas que foram prescritas. E ou mesmo ele sabendo quais medicamentos eles têm o giro e quais que eles recebem, raramente são aceitos medicamentos com menos de 60 dias de vida de prateleira. Vida de prateleira é o período da data do recebimento até o vencimento. Então, são esses dias, por exemplo, 2 meses, que é tempo suficiente de fazer a triagem, organizar e preparar para os próximos. Por quê? Porque como é doação, toda vez que entra um novo medicamento, tem que ver se ele vai vencer antes ou depois dos que já existem. Não tem aquele controle de lote tão organizado de uma drogaria ou de um hospital. Mas é um cuidado que se tem e que não traz nenhum prejuízo. Caso você tenha interesse em doar seus medicamentos, tem um outro vídeo no canal. Se eu achar, eu vou colocar aqui o izinho, porque a proposta, a maioria dos lugares, é só aceitar se a embalagem estiver em condições. Então, por exemplo, no blister, comece sempre a consumir do lado contrário à data de validade, porque elas cortam, para as pessoas não receberem um blister todo amassado, porque essa também é uma outra questão, né, da embalagem. É feito de uma forma que depois que você usa 2, 3 dias na bolsa, na mochila, o negócio se abre inteiro. Se realmente houvesse preocupação com o paciente, a embalagem seria outra, não seria daquela forma. Mas, então, o que eu gosto de chamar atenção, e foi uma das recomendações que eu tive lá na tese, foi permitir que houvesse essa intermediação técnica do farmacêutico recepcionando todas as doações das pessoas para que elas fossem reintroduzidas no tratamento de outras. Essa intermediação técnica ela é importante porque medicamento não é algo que uma pessoa possa simplesmente passar para outra. E ela seria reconhecida como um serviço ambiental, porque reduz a geração de resíduos, que é o primeiro princípio. Antes de eu pensar na logística reversa, eu tenho que pensar como não gerar resíduo. O ideal é que essa não geração ocorresse com uma revisão das embalagens e da forma como os medicamentos são comercializados para nós. Mas, enquanto não acontece, pelo menos que aquelas sobras que nós temos em casa, que nós pudéssemos levar com segurança para um local que redistribuísse, mesmo que não fosse via SUS, para ajudar as pessoas que estão precisando. E aí, medicamento, vitamina, tudo aquilo que a drogaria vende poderia ser triado ali, né? Lembrando que cada instituição teria as suas regras para que efetivamente fosse utilizado. Hoje, da maneira como acontece, essas instituições que são sérias, que veem em validade, que veem como está a embalagem, que acompanham o paciente que recebe doação, que fazem questão de entregar a quantidade que foi prescrita, algumas até reembalam o que chega, porque às vezes é tão ruim a má qualidade da embalagem original que eles colocam numa embalagem reforçada.
Esses lugares, eles ficam na mesma situação das entidades informais, que muitas vezes sequer tem um farmacêutico, é uma prateleira ali, todo mundo coloca o que tem e a própria comunidade, todo mundo que vai naquele lugar assistencial se serve. Eu fui a muitos lugares e demorei para conseguir doar um medicamento que eu tinha aqui em casa. Realmente foi bem difícil, era muito longe de casa. Quando eu tive um outro para doar, eu acabei, infelizmente, levando a descarte e não doando. Fiquei bem triste. E esse seria a primeira hipótese para a doação. Depois que eu já tinha defendido a tese e continuava conversando com todo mundo sobre a questão do desperdício, surgiu uma segunda ideia, que é a do medicamento suspenso. Algo parecido com o que existe lá na Itália, do café suspenso. Como acontece? Para não ficar aquele pessoal pedindo um café de manhã, interrompendo a conversa das pessoas, e até por uma questão de gentileza e de camaradagem, porque volta e meia você pode não ter a moeda para comprar o seu café, existe o hábito de você já deixar pago o café para uma outra pessoa. Quando você está sem dinheiro, você vai e fala, eu quero um café aí que esteja suspenso. Quer dizer, ele já foi pago por alguém. Ou você pode dizer, olha, esses 10 centavos aqui, esse R$1 aqui, fica para o próximo. E o caixa fica anotando quantos tem de crédito ou de débito e paga um café expresso para quem disser que não tem. Inclusive fica anotado a quantidade de cafés que tem, para ninguém ficar naquele constrangimento de chegar no caixa, dizer que precisa do café suspenso, ou que não tem condições de comprar o café e mendigar. Então assim, tá escrito ali que eles vão doar X cafés porque alguém já pagou. E a pessoa vai lá e se serve, pede e tem o atendimento nas mesmas condições que os outros clientes. Trazendo isso para a realidade da drogaria, a ideia seria, ao adquirir um medicamento que você já sabe que não vai usar todo ele, aqueles comprimidos, aquelas doses a mais, você deixaria suspenso para o próximo. Então, pelo menos uns 4 ou 5 medicamentos por loja ficariam 2, 3, 4 comprimidos doados para o próximo comprador. De tempos em tempos já teria um tratamento ali disponibilizado para quem fosse adquirir. Tem a rastreabilidade, a garantia de que não é produto falso, sabe que está bem armazenado, só teria que tomar cuidado na hora de cortar, de deixar, que vai cortar o blister provavelmente, de deixar a parte com a data de validade no balcão da drogaria ou no local que tivesse colocado. Eu ainda prefiro a intermediação técnica, mas na impossibilidade disso, não há nada que proíba que a embalagem fosse eventualmente para esse tipo de doação. E se não fosse doação para um paciente, doação de repente, acho que a Cruz Vermelha aceita. Doação para a Cruz Vermelha, doação para onde o SUS aceitar. O SUS aceita, ou alguma ONG que atenda um tipo de paciente específico. Às vezes não é um medicamento de alto custo, mas qualquer medicamento a menos que precise pagar ou que precise enfrentar uma fila faz muita diferença quando você está cuidando de alguém. E eu acho que ficou claro a minha posição, e no próximo episódio eu vou aprofundar um pouco mais sobre o decreto da logística reversa.